No livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 8, aleluia. 1 Samuel capítulo 8 vai dizer assim, aleluia, Jesus. 1 Samuel capítulo 8 diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos andaram pelos caminhos dele. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhes: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como os tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me rejeitou, e os outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Aleluia, amém? E eu vou ler o 18, versículo 18 do capítulo 8. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não mais haverá sobre nós um rei. Aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos, Senhor. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Obrigado porque conseguimos chegar aqui nessa manhã gloriosa. Obrigado pelos louvores. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa manhã. E eu rendo graças a Ti nesse momento da palavra. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Fale conosco, Pai. Necessitamos ouvir a Tua voz. Necessitamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, no coletivo e no individual. Pai, abençoe essa palavra, glorifique o teu santo nome, nos abençoe, Pai querido, Pai amado, nessa manhã, e nos dê vitória, Senhor. Te louvamos, somos gratos a Ti pelos teus feitos, reconhecemos, meu Deus e meu Pai, que as causas das Tuas misericórdias, meu Deus e meu Pai, não tem deixado que sejamos consumidos. Abençoe, meu Deus e meu Pai, e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. O interessante dessa palavra que vai falar que os israelitas, ele pede um rei e Deus concede. E o interessante que nós vamos ver que chega um momento que a Bíblia vai dizer que Samuel, ele envelhece. Ele envelhece e ele constitui os seus filhos a juízes daquele povo. E chega um momento que a Bíblia vai dizer que os anciões, eles vão até Samuel. E aí eles falam para Samuel: Samuel, você já está velho. Samuel, teus filhos não estão andando nos caminhos que você anda. E nós precisamos, nós queremos, constitui-nos um rei agora. E aí eles falam isso para Samuel, e a Bíblia vai dizer que essa petição deles não parece bom aos olhos de Samuel. Se não parece bom aos olhos de Samuel, imagine aos olhos de Deus. Mas foi isso que eles fizeram. E o interessante dessa palavra, porque o problema, irmão, não é eles ter pedido a Samuel um rei.
O problema é que eles poderiam até ter ido a Samuel, ter colocado essa situação diante de Samuel, mostrando para Samuel, porque Samuel já estava velho mesmo. Samuel sabia o que os filhos estavam fazendo, mas nós precisamos entender que independente daquilo que os nossos filhos estejam fazendo, independente de esposo ou de esposa, aquilo que está sobre a sua vida não vai te isentar de você continuar na sua jornada e cumprindo o seu ministério, o propósito que Deus tem na tua vida. Eles podiam ter convocado, ter ido até Samuel, eram os anciões da época, eram idosos também, que tinham uma certa responsabilidade. E eles podiam falar: Samuel, está acontecendo isso, isso e isso. Dá para você orar a Deus para que Deus nos conceda um rei, mas um rei segundo ao coração dele? Porque era isso que eles poderiam ter feito. Só que eles pedem um rei de imediato. E eles não pedem a Samuel para consultar ao Deus deles, não. Eles querem um rei, eles querem ser visto como outras nações. E quando o Espírito Santo estava falando através dessa palavra, é a mesma coisa, irmãos, quando a gente não vem de um lar cristão, e que a gente conhece esse evangelho, e que esse Espírito vai trabalhando, vai nos libertando, e de repente a gente desiste, de repente a gente já não quer mais, de repente a gente quer voltar para o Egito, de repente a gente quer voltar a ser escravizado, conduzido pela nossa carne, pelo nosso querer, pela nossa vontade, e na maioria das vezes nós agimos desse jeito. Imagine Samuel, já naquela idade, se sentindo rejeitado, sendo descartado naquele momento. Você já não presta mais como juiz, teus filhos também já não prestam mais. Nós queremos um rei, nós queremos ser igual às outras nações também. Irmãos, abrindo mão da presença de um Deus, que ainda que ele seja invisível, que ainda que a gente não veja, mas nós sabemos que ele está cuidando de cada um de nós. E era um Deus que eles estavam desperdiçando, jogando fora. Um Deus que pode até hoje entrar em qualquer guerra sem ser visto. Eles queriam um rei que, ainda que ele tivesse montado num cavalo com uma armadura real, mas podia ser alvejado. Olha aí a diferença. Porque era um rei humano. E todo mundo poderia reconhecer aquele rei, mesmo se ele tivesse com uma armadura. Porque sempre o rei, ele ia com uma veste real. Ele poderia a qualquer momento ser alvejado. Não um rei dos reis, um Deus poderoso, que ninguém iria ver, mas que ele continuaria com eles na frente de qualquer batalha. Samuel estava sendo descartado porque tinha envelhecido. E muitas das vezes nós estamos sendo rejeitados, irmãos. Nós passamos por isso. Família, filhos, esposos, mas a gente precisa entender que aquilo que está sobre as nossas vidas, porque quando Samuel vai orar a Deus, o Senhor fala: Samuel, eles não te rejeitaram não, filho, eles rejeitaram primeiramente a mim. Então eles estavam abrindo mão da presença do Deus vivo, de um Deus invisível, mas poderoso, soberano, que não dorme, por um rei de carne, um rei humano, um rei que podia ser alvejado, um rei que podia ser morto em qualquer batalha, qualquer armadilha, qualquer cilada que pudesse ser armado, se Deus não guardasse, poderia vir a morte. E eles chamam a Samuel para convocar, para falar para Samuel que eles já tinham resolvido, Eles não deram direito de escolha de Samuel. Eles já foram falando: constitui-nos um rei agora. É diferente da gente ir orar ao Senhor e pedir uma direção de Deus. E pedir ao Senhor, perguntar ao Senhor: Senhor, é da tua vontade, é do teu querer, mas levante um homem segundo o teu coração para nos liderar. Porque Samuel, ele já tinha envelhecido, mas ele não perdeu a essência, ele não perdeu a unção, ele não isentou dele continuar julgando aquele povo, independente daquilo que o filho esteja fazendo. Muitas das vezes nós estamos vivendo um momento que a gente
tem medo de falar do evangelho. Por que nós temos medo? Porque nós sabemos muitas das vezes as pessoas que a gente ama do jeito que ainda está. E a gente fica com medo de muitas das vezes você for falar desse Senhor para alguém fala, tu está querendo me evangelizar? E o teu marido? E o teu filho? E o teu pai? E a tua mãe? Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra não. Desde que a gente não esteja colaborando, compactuando com o erro. Mas não tem como jogar fora a família, irmão. Não tem como abrir mão de família. Família nós não escolhemos, é Deus que nos dá. E uma coisa aqui não tem nada a ver com a outra. E muitas das vezes nós nos sentimos aprisionados, envergonhados, temerosos de anunciar esse evangelho. Porque nós ficamos com medo daquilo que nós vamos ouvir. E muitas das vezes vem uma seta que entristece o nosso coração. Mas Samuel, ele era um homem que ele foi separado por Deus. E ele não se corrompeu como juiz. Agora os filhos dele cresceram, irmão. O filho vai crescer, vai fazer escolha, vai tomar direções, vai ter decisões. E nem por isso a gente vai deixar de anunciar. Até porque a gente entende, mesmo com escolha, com direções erradas, a gente crê que Deus pode alcançá-los e trazer de volta, e fazer uma obra, e libertar, e transformar. Mas aqui aquele povo estava rejeitando o Deus dos deuses. Estava rejeitando uma presença que hoje nós temos. E que muitas das vezes nós rejeitamos. Para continuarmos na mão do homem, na dependência do homem. E o interessante é que o Senhor fala para Samuel, Samuel, diz para esse povo qual é a conduta do rei. Eles vão ser escravizados. As propriedades deles serão tomadas. Os filhos deles passarão a ser escravos. Qual é o pai e a mãe que quer um filho escravizado? Na prostituição, na pornografia, nas drogas. Se for mãe de verdade, pai de verdade, não quer uma coisa dessa. Mas eles já tinham se corrompido mais uma vez. Eles já estavam adorando a outros deuses. Por isso que eles foram até Samuel querendo um rei de imediato. Querendo que Samuel levantasse alguém para reinar. Para eles serem igual às outras nações. Irmãos, eu sempre digo, nós que somos mães, eu acho que todo filho ouviu de uma mãe. Ah, mas fulano, mas você não é fulano. Não era isso que até hoje a gente escuta falar. Porque às vezes a gente quer se comparar e a mãe dá logo um corte. Mas você não é fulano. Você é meu filho. Você é minha filha. E aqui tem regras e vai ter que seguir regras. Enquanto tá pequeno, porque depois cresce, aí vai fazer escolhas. E aí o que a gente pode fazer? Continuar orando. Mas aqui eles estavam descartando a Deus e descartando a Samuel. Como muitas das vezes nós somos descartados por filhos, esposo, esposa, pai, mãe. Mas isso tudo vai fazer parte. A gente precisa ter certeza, porque ainda que eles estivessem rejeitando a Samuel, Deus sabia quem era Samuel. Deus sabe quem somos cada um de nós. Deus sabe quem é você. Ainda que você possa estar vivendo um momento de rejeição, o que nós temos que fazer? Oração. Orar para que esses demônios, para que esses principados saiam da vida da nossa família, dos nossos filhos, para que isso caia por terra, essa frieza, essa indiferença, porque é o inimigo da nossa alma que quer botar essa frieza, essa indiferença e essa divisão. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Samuel sabia quem ele era. Os filhos tinham se corrompido. Imagine, os filhos foram levantados como juízes pelo pai e eles estavam corrompidos. Eles recebiam um presente, era juiz. Imagine os juízes dessa época, desse século. Quantos juízes não se corromperam? A gente vê o que a gente está vivendo no nosso país. Homens que estudaram, homens que fizeram juramento, se corromperam, se venderam. E nós vemos o que a gente tem vivido no tempo de hoje. E naquele tempo não era diferente também não. Porque a Bíblia está falando que eles recebiam um presente, eles eram subornados. E às vezes nem precisam, porque tem já uma colocação de honra, tem um salário, mas aí a ganância.
A ganância do ser humano, quanto mais tem, mais quer. E não quer saber o que está fazendo. Quantas pessoas não têm sido prejudicadas por juízes corruptos? Naquela época também acontecia, irmãos. E hoje continua acontecendo. E aquilo fazia com que aquele povo errasse. Como no tempo de hoje também. A gente tem pessoas que se colocam, né? Ah, tá fazendo, eu vou fazer também. Tá errado, irmãos. Nós somos diferentes. Nós andamos na contramão desse mundo. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Não é porque um está fazendo que você tem que fazer. Não é porque o filho do outro faz que você tem que fazer. Não é porque a casa do outro faz que você tem que fazer. Não, a gente tem que andar na contramão desse mundo. Porque a palavra tem nos ensinado, tem nos instruído, tem nos dado uma direção a qual o nome do Senhor venha a ser glorificado. O problema é que nós não queremos ficar para trás. O problema é que nós não queremos perder. Você pode estar perdendo hoje, mas eu tenho certeza que amanhã tem um de melhor preparado para você, para a tua casa, até para a vida dos teus filhos. Assim eu creio. Hoje a gente pode achar que a gente está sendo injustiçado, está sendo rejeitado, está sendo prejudicado. Mas eu creio que no nosso Deus, Ele pode fazer com que essa situação seja mudada. Deus pode tudo, irmãos. Continua podendo tudo. Porque naquela época já existia a corrupção. Já existia a rejeição. Ninguém perguntou como Samuel se encontrava. E eu acredito que ele estava triste, porque ele sabia o que os filhos estavam fazendo. Não, eles já foram falando: Samuel, você já vai ter que sair de cena, você já envelheceu. Quantas igrejas não têm abandonado os seus líderes, que ficaram anos e anos cuidando do rebanho da igreja, e hoje está abandonado? Tem igreja que vai jubilar, que vai dar uma ajuda, que vai cuidar, mas tem outras igrejas que não está nem aí, descarta. Hoje, na maioria das vezes, em alguns momentos da vida da gente, parece que nós somos descartáveis mesmo, irmão. As pessoas usam, depois joga fora. Mas esquece que a Bíblia vai dizer que é tudo aquilo que a gente plantar, a gente também vai colher. Dias maus chega para todo mundo e colheita também chega para todo mundo. E ali Samuel estava sendo descartado. E ainda teve que ouvir. Qual é a mãe, irmão? Às vezes o filho está errado, a gente sabe que está errado, mas ninguém quer que fala. A gente fala, a gente corrige, mas a gente também não vai ficar aplaudindo quem está numa roda falando mal dos nossos filhos. Só se for mãe doida. Porque geralmente mãe não é, a mãe que é mãe. A gente quer falar, mas a gente não admite que o outro fale. Toda mãe é assim. Não vai compactuar, você tem certeza, você sabe quem é, você vai corrigir. Mas você não vai ficar aplaudindo ninguém que esteja falando. Tu vai dar logo um corte e você sabe aquilo que você tem que fazer. Samuel, ele não foi só descartado, mas como ele também precisou ouvir, já com aquela idade que ele tinha, o que estava acontecendo, o que os seus filhos estavam fazendo. E eu acredito que não era nada que ele não soubesse. Mas eu acredito que foi algo que deve ter entristecido o coração dele. Até porque eu acredito que ele deu uma criação para os seus filhos. E quantas das vezes nós damos uma criação e depois que eles crescem, eles seguem um caminho diferente. Mas nem por isso nós vamos desistir. Nós temos que crer que esse Deus que é poderoso pode buscar. A gente ontem ouviu uma palavra no culto jovem poderosa do filho pródigo. Não precisou nem buscar. Ele caiu em si. A consciência voltou. E tem hora que a nossa oração é para que eles caiam em si, para que a consciência volte, para que esses principados que estão se andando, que já tomaram posse, caiam por terra. A oração, ela é poderosa, principalmente a oração de uma mãe. E ali eles estavam rejeitando o Deus poderoso. O Deus que tinha tirado eles do Egito, o Deus que estava conduzindo aquela nação. E ele fala: eu já sei que eles já se corromperam, eles já estão adorando a outros deuses, então eles não vão dar ouvido para você. Mas diz para ele o que vai acontecer com esse rei que vai assumir. E Samuel disse tudo o que ia acontecer, e nem assim eles cederam. Eles queriam um rei. Eles não queriam um rei segundo o coração do Deus a qual eles
já nem acreditava mais, né? Porque senão eles tinham feito de uma outra maneira. Que aí eu tenho certeza que Deus não se sentiria rejeitado. Ia falar, eles estão vendo que Samuel envelheceu, agora eles precisam de alguém, não vai ser os filhos dele. A gente vai orar, Deus vai preparar alguém, segundo o coração dele, que a gente sabe que aí é levantado Saul, que não é segundo o coração de Deus, e depois, num tempo certo, é levantado Davi, segundo o coração de Deus, para reinar. Então eu não sei se você pode estar vivendo essas rejeições, porque todos nós vivemos, irmãos. Às vezes é num círculo de amizade. Às vezes a gente está vivendo uma rejeição pelo comportamento dos nossos filhos, pelo comportamento, às vezes, do nosso esposo ou das nossas esposas, mas nós precisamos entender que a unção, que o chamado que está sobre a nossa vida, independe daquilo que eles estão fazendo, até porque eles também prestarão conta, até porque vai chegar um momento que a gente crê de uma obra de libertação e de transformação. É por isso que a gente não desiste, é por isso que a gente continua orando, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos num Deus que é fiel, que é poderoso, nós cremos, como o Senhor disse, quando Ele tirou aquele povo do Egito, não ficará nenhuma unha, não ficou ninguém no Egito, o Senhor arrancou. A palavra do Senhor vai dizer, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e nós cremos. E aí eu lembro dessa palavra quando Davi já tinha sido ungido para reinar, vai levar alimento para os seus irmãos, e chegando lá, vê aquela situação do gigante afrontando, do gigante falando, do gigante ameaçando um exército do povo de Israel, todo mundo amedrontado pelo gigante, e Davi começa a indagar, começa a querer saber. Aí lá no versículo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, o irmão dele, Eliabe, o primogênito, já vem esse presunçoso. Ali Davi também foi rejeitado, irmãos. Porque Davi começa a ver aquela situação e começa a ser motivado a pelejar contra aquele gigante. O irmão dele chama ele de presunçoso, já vem ele querendo aparecer. Mas nem por isso, aquele desejo, que eu acredito que foi o próprio Deus que colocou dele ser o único, de se prontificar a querer lutar com aquele gigante. Então rejeição nós viveremos, irmãos. Mas tem um Deus que não nos rejeitou, tem um Deus que nos abraçou, tem um Deus que nos ama, tem um Deus que tem nos sustentado, tem um Deus que está cuidando de cada um de nós, tem um Deus que está falando, o homem pode te rejeitar, o filho pode, o marido pode, a mãe pode, mas eu te acolho. Porque a Bíblia diz que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos desamparar, Ele vai nos acolher. Então nós temos um Deus, e Samuel, ele tinha um Deus. E Samuel, ele vai orar a Deus. E Deus fala para Samuel, Samuel, não fica triste não. Olha como que Deus conhecia Samuel. Olha como que Deus sabia que aquela situação, aquela palavra caiu aos olhos de Samuel, uma palavra negativa, contrária, porque Samuel, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento. Imagine, irmão, muitas das vezes, quando a gente começa a olhar para algumas situações, que a gente começa a ver que a pessoa está indo por outro caminho, que vai se arrebentar, a gente se entristece. A gente não fica, os servos de Deus. Eu não acredito que quem é servo de Deus vai ficar se vangloriando, ou querendo que quebre a cara, ou querendo que dê errado. Não, irmão, isso não é comportamento, isso não é conduta. A gente tem que buscar em Deus para a gente ter essa misericórdia. E não querer que isso aconteça. Não querer ficar aplaudindo ou soltando fogos quando vem dar errado. Não, a gente fica observando e a gente sabe muitas das vezes que alguns caminhos, alguns posicionamentos, algumas atitudes, a gente sabe no que vai dar, irmãos. E vai dar sempre coisas negativas. Vai trazer dores, vai trazer sofrimentos. Aqui a gente vê que Samuel, ele fala para aquele povo, para aqueles anciões. Porque foram os anciões, então os anciões iriam levar a resposta de Samuel. Vocês vão ser escravos. Irmão, quem é que quer ser escravizado de novo? Eu quero estar repreendido em nome de Jesus.
O Senhor me libertou e agora eu sou livre. E às vezes a gente está em amarras de amigos que são dominadores, amigos que são controladores. Às vezes a gente está vivendo relacionamentos também que é controlador, que quer nos dominar. E aí a gente vai deixando o privilégio da liberdade que essa palavra, que esse Santo Espírito tem nos dado, para a gente voltar para o domínio da nossa carne e daqueles que são dominadores. Porque tem pessoas que são dominadores, irmãos. E o pior, tem pessoas que não têm um caráter formado ainda, que se deixa aí por qualquer coisa que escute. Tem pessoas que é presa fácil, qualquer coisa que ouve, não procura ouvir o outro lado, não procura saber se é verdade. Quantas amizades que eu estou falando, por causa das inverdades, porque a gente escuta um lado e não escuta o outro. Porque muitas das vezes a gente escuta alguma coisa e às vezes eu fico na minha oração e pensando assim, você às vezes escuta algo e você esquece quem a pessoa foi na tua vida. Verdade. Você não lembra. Vem aquela seta do diabo mesmo que você não para você lembrar tudo aquilo que você viveu. Você não para pensar todas as experiências que você já viveu, não. Vem aquela palavra contrária, negativa, fere o teu coração, você toma aquilo para si e a gente rejeita, a gente começa a falar mal e a gente vai desdenhando e a gente vai fazendo tudo aquilo que o inimigo quer. A gente não tem coragem de sentar e olhar no olho e confrontar e resolver aquela situação. A gente prefere rejeitar, a gente prefere ouvir aquilo que chegou até um de nós. E aí a gente esquece o que a pessoa foi no passado. A gente não lembra de mais nada dos momentos bons que já tivemos. Porque a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmãos, mas a gente já sabe que o diabo ele não tem amigo, então ele não vai querer que a gente tenha amigos. E ele vai fazer de tudo para destruir qualquer tipo de amizade. E para mim o pior é quando a gente não reconhece o que a gente já viveu. E as alianças são quebradas. Eu sei que tem pessoas que vai chegar um tempo que já não vai estar mais tão íntimo, mais tão próxima. Mas às vezes não precisa virar inimigos. Não precisa às vezes começar a estar falando um mal do outro. Esquecendo que porque eu acredito que uma amizade é algo que um vai cedendo, um vai ajudando. Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Hoje eu posso te ajudar, amanhã eu não posso e vice-versa. Mas aí a gente esquece aquilo tudo. Aí às vezes está entrando alguém novo que a gente acha que é o cara. Aí a gente vai ouvindo, porque tem pessoas que são manipuladoras, irmãos. Tem pessoas, às vezes, que chegam enviadas de Satanás para destruir algo que você tem há anos. Só que aí a gente não percebe isso. A gente vai se deixando levar por tudo aquilo que a gente está ouvindo. A gente não lembra, eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu passei por uma situação que eu não sabia o que estava acontecendo. E eu sempre digo, se você está inocente, Deus vai te justificar. O tempo passou e depois essa pessoa veio e falou assim, aconteceu isso, isso e isso. E sabe o que eu fiz depois que eu orei? Eu comecei a te observar. Irmão, tem pessoas nos observando, irmãos. Como Deus também tem nos observado. E eu cheguei à conclusão daquilo que Deus falou. Ela é essa pessoa. Eu falei, glória a Deus. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas Deus justifica. Porque quando você está na inocência, quando você não está sabendo, quando chega uma coisa que você não vai procurar saber se é uma coisa verdadeira, que são em verdade, você está inocente. Mas quando aquilo vem, que aí a ira, a raiva vem primeiro, e você já começa a mete o cajado, mete o cacete, a língua não para de falar, aí você está igual também. E aí não vem justificação de Deus. Não vem justificação de Deus. E o interessante é que tem hora que parece que a gente não conheceu a pessoa, não conviveu com a pessoa, não sentou com a pessoa, não chorou com a pessoa, não se aleu. Parece que o diabo vem com aquela seta e já arranca tudo de nós. E a gente vai abrindo mão daquilo que foi aliança feita por Deus, irmãos. Porque a gente não tem o discernimento de parar.
eu vou orar a Deus. Aqui esses anciões, eles tinham que ter ido até Samuel, se era algo que Deus tinha como propósito. Falar: Samuel, olha tudo que a gente está vivendo. Ora a Deus. Pergunta para ele se não é tempo de levantar um rei. Mas um rei segundo o coração dele. Eles sabiam que Deus já tinha feito na vida deles. Muitas das vezes sabemos que tem pessoas que o Senhor colocou do nosso lado tudo aquilo que já fez por nós. E vice-versa também. Eu não estou falando aqui que a gente vai fazer e achar que alguém tem compromisso, porque às vezes tem pessoas que acham assim: ah, porque eu te ajudei, você tem obrigação de me ajudar. Ah, porque eu te ajudei. Não, irmãos. Não é desse jeito. Claro que eu acredito que tem que haver uma troca, porque também tem gente que só quer ganhar. Tem gente que só quer pra si. Tem gente que só quer. O dia que você falar não, você não presta. Não presta mais. Falou não. Enquanto tá favorável a ele, tá ótimo. Enquanto sou eu que tô dominando, sou eu que tô controlando tudo que eu preciso, ele vai estender as mãos. Mas quando falar que não pode, não presta mais. Irmãos, em nome de Jesus. Ontem, o cartaz que estava lá na igreja, né, quando a gente chegava: quem somos nós em Cristo? Eu gosto muito daquele louvor que toda vez que eu estou pregando a respeito disso eu falo: depois que a luz se apaga, depois que não tem holofote, depois que você está com a sua cabeça no travesseiro, quem somos nós? Porque a gente precisa se perguntar. Porque aqui eles voltaram a ser cativos de novo. Eles voltaram, perderam tudo que eles tinham de liberdade. Imagine você ter as suas terras, seus campos, e depois ser tomado, como esse MT queria fazer aí mesmo. Graças a Deus que eu acho que tem uma lei que caiu. Ah, não está improdutiva, não interessa, é seu, você que comprou. Se você quiser dar, você vai dar. Se você quiser deixar para Deus. Mas ninguém tem o direito de roubar aquilo que é seu. Seja Estado, seja... Não tem direito, irmãos, é seu, é herança, você quer deixar para os seus filhos. Como é que a gente vai ter uma propriedade que você ganhou de herança ou que você trabalhou, ainda que esteja lá? Está vazio, mas é seu, foi você que pagou, está com o seu documento. Como que a gente vai aceitar que alguém entre para tomar conta daquilo que não é dele, daquilo que é seu? E tem gente concordando com isso, achando: ah, bonitinho, é bonitinho, porque não é com a gente. Porque se fosse com a gente não ia aceitar. Bota para começar a tomar propriedade de quem está tomando para ver se vai gostar. Ninguém vai gostar, irmãos. É muito fácil quando não é com a gente. Eu sempre digo, tem situações que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro. Porque enquanto não é com a gente ri, faz festa, bate palma, fica feliz. Mas quando é que a gente aí dói na nossa carne? Quando é com nossos filhos, dói na nossa carne. Quando é com a nossa família, dói na nossa carne. Porque dói, irmão. Às vezes está errado, mas dói, porque a gente está aqui orando a Deus, pedindo a Deus uma transformação, uma libertação. Então a gente não quer que fale, a gente sabe que está errado. Mas a gente não está falando. A gente pode falar, a gente fala, a gente briga, a gente faz o escarcéu, mas a gente não admite ninguém falando. Quem é que vai ficar sentada na mesa e metendo um cacete na nossa família? Ninguém, irmãos. Só se não amar a sua família. E família foi Deus que nos deu. E nós estamos aqui buscando, pedindo a Deus, crendo na salvação, crendo na libertação. Samuel teve que ouvir: teus filhos já se corromperam, teus filhos não prestam como juízes. E deve ter falado assim: e foi você que colocou eles como juízes. Irmãos, todos nós vamos prestar conta. Se o pai e a mãe estão sendo negligentes, vai prestar conta. Se o pai e a mãe estão fingindo que não está vendo, vai prestar conta. A conta vai chegar para todo mundo. E aí o Senhor fala: Samuel, não fica com o teu coração triste, não. Antes deles te rejeitarem, eles rejeitaram a mim. Eles rejeitaram a unção e o chamado que está sobre a tua vida. Mas diz para eles: olha aí, a gente vê ainda amor de Deus, misericórdia de Deus, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Mas diz para eles, esse rei que eles estão pedindo, o que vai acontecer com a vida deles? Mas eles já estavam tão endurecidos, irmãos, e tem pessoas às vezes que já estão tão endurecidas, a mente já está tão cauterizada,
que por mais que alguém fale, que por mais que alguém faça, que por mais que alguém fala, não é melhor sentar, não é melhor conversar, não é melhor resolver, já ouviu o que? Só uma parte, ouviu a outra parte. Dificilmente vai ouvir as duas partes. Ouviu uma, foi aquela mesmo. E às vezes a pessoa que está chegando agora na tua vida, que você nem conhece. Aí você já está dando credibilidade, aí você já está esquecendo tudo que você viveu com o outro. E às vezes parece que as pessoas nunca conviveu com a gente e não nos conhecem. Porque é tudo roubado naquela hora. É tudo tirado. A gente esquece de tudo isso. E a gente fica dando mais vontade para nossa carne, a gente fica mais agradando o inimigo da nossa alma, porque é ele que gosta dessa arruaça, ele que gosta dessa confusão, é ele que gosta desse burburinho que ele faz do inferno para trazer a confusão e fazer o que ele quer. Porque aí ele sempre vai achar que é ele que está no domínio da nossa vida. Mas nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Porque se nós soubermos quem nós somos, você não vai ficar numa inverdade, você vai querer ouvir a outra parte. Irmão, tem coisas que às vezes, ainda que você resolva, que você entenda que é uma mentira, mas você resolvendo, a coisa se esclarece. Tem pessoas às vezes que mesmo você resolvendo, você sabe que vai continuar mentindo, o Espírito Santo vai falar. Mas o fato de você resolver aquilo, às vezes você nem fica com raiva daquela pessoa, nem fica de mal com aquela pessoa, porque resolve, esclarece, aí o diabo ele cai por terra. Samuel foi rejeitado, irmãos. Nós seremos rejeitados. Enquanto Jesus não vier buscar a igreja dele, todos nós passaremos por rejeição. Mas tem um Deus que nos amou primeiro, que nos chamou. Tem situações na vida da gente que hoje a gente está vivendo, que a gente só está suportando porque esse Deus nos chamou primeiro. Tem coisas na vida da gente que a gente para pensar e fala assim, meu Deus, se o Senhor não estivesse comigo, eu não tinha sobrevivido, eu não tinha suportado. Irmão, tem situações que a gente já viveu, que a gente já passou, que a gente entende que antes do dias maus chegar, Deus nos chamou primeiro. Nos trouxe para a casa dele e falou, se assenta, eu vou te preparar, eu vou te capacitar, eu vou te ungir, porque vem dias maus, mas você não vai perecer, você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai abrir mão, você vai continuar na posição a qual eu tenho te colocado, e você vai entender que no tempo certo, eu vou colocar tudo em ordem, eu vou alinhar aquilo que precisa alinhar, para que o meu nome seja glorificado, porque a gente vai ver mais à frente que Samuel, ele morre por velhice, irmão. Ele morre por velhice. E uma velhice abençoada. Porque ele não abriu mão daquilo que ele recebeu. Dos ensinamentos dele. Independente daquilo que os filhos dele estavam fazendo ou fizeram ou continuaram fazendo. Que nessa manhã o Senhor está falando de rejeição. E todos nós já vivemos isso. E todos nós viveremos isso. O Senhor está falando de rejeição. O Senhor está falando de conduta, de comportamentos. O Senhor está falando que não importa o que as pessoas que a gente ama, que convive com a gente estejam fazendo. O importante é quem você é em Deus. O importante é a sua essência. O importante é você saber quem você é. Porque não é o fato de ser família, de ser parente, de ser filho, de ser irmão, que vai nos contaminar, não. Se você tem seus princípios, você vai permanecer nos seus princípios. Se você tem a sua essência, você vai permanecer na sua essência. E o nome do Senhor vai continuar sendo... E você não vai ter medo de anunciar o Evangelho. Até porque hoje eu entendo, eles estão desse jeito porque o Deus que eu sirvo vai estar aqui. Porque quando Deus não quiser, Deus vai alcançar e vai fazer uma obra. Vai libertar. Nem se for preciso trazer no laço. Vai trazer e vai sentar e vai se alimentar. E outros também vai ser no leito. Mas vai ser salvo para a honra e glória do Senhor. Assim eu creio que nessa manhã... Não abra mão desse Senhor, irmãos. Não volta para cativeiros, não, irmãos. Permaneça na casa do Pai. Permaneça nessa presença. Não vai ser escravo mais. Não vai deixar mais a tua carne te dominar, não. Porque o que tem que nos dominar é o Espírito Santo. Que tem que dominar para nos conduzir.
É o Espírito Santo que tem que prevalecer, não pode ser a nossa carne mais. Nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. Nós temos que continuarmos avançando, não retroceder para voltar para as garras do inimigo, para estarmos em cativeiros de novo, enjaulados de novo, sendo dominados pela nossa carne, sendo dominados por vozes estranhas que vai dirigir para cada um de nós um caminho que a Bíblia diz que parece bom, mas que o fim é morte. E assim eles não aceitaram. Eles já estavam obstinados a cair na mão do rei Saul. E a gente sabe tudo o que aconteceu, toda a trajetória. Em nome de Jesus, não abra mão desse rei dos reis, não abra mão desse Senhor. Não deixa a ira, não deixa mágoas, não deixa ressentimento, porque tudo isso vai roubando quem nós somos, a nossa essência, essa misericórdia que Deus tem trabalhado em cada um de nós. Essa atitude do perdão que hoje a gente entende que é nobre para cada um de nós. E muitas das vezes algumas situações quer roubar tudo isso. Porque o inimigo da nossa alma, irmãos, o que não presta, ele quer que esteja em evidência em nós o que não presta. Agora aquilo que é a essência é o que ele quer roubar. E para ele roubar, ele vai permitir vários tipos de situações. Nós é que precisamos estar ligados para que ele não roube a essência que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Foi falado, constitui-nos, pois, um rei agora. Então ali eles estavam dando uma ordem a Samuel. Agora. É agora que nós queremos um rei. Você não precisa orar não, você só precisa colocar um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações. Queira ser igual ao Senhor, irmãos. Não tem nada melhor sermos igual a Deus. Ainda que você pense que você está perdendo, ainda que você pense que você está sendo injustiçado, ainda que você pense que você não vai conseguir, queira seguir os caminhos da palavra, porque no momento certo Deus nos justificará, no momento certo Deus mostrará, no momento certo Deus se levantará a nosso favor. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Não leve essa rejeição para o teu pessoal, não. Ore por essas situações. Não deixe essa situação te entristecer. Não deixa te consumir. Não deixa mexer com o teu emocional. Não é fácil, mas também não é impossível. Nós temos um Deus que tem se manifestado, um Deus que tem nos ensinado, um Deus que tem falado aos nossos corações. Então que nessa manhã, que no nome de Jesus, que esse Santo Espírito te abrace, te console, te fortaleça, te renove, e que você entenda, o homem pode nos rejeitar, mas tem um Deus que nos abraçou, que tem nos amado e que quer continuar trabalhando e falando aos nossos corações. Samuel, mesmo na idade já avançada, ele teve que viver essa experiência, mas Deus não se apartou dele. Deus continuou com ele, ele continuou servindo ao Senhor até o seu final. Ele não abriu mão do seu chamado. Não abra mão do teu chamado, não abra mão do teu ministério, não abra mão da tua essência. Não deixe o inimigo roubar a tua essência, esse carinho, esse amor, esse cuidado, essa atenção. O diabo não quer nada disso não, irmãos. O diabo quer que a gente seja individualista. O diabo quer que a gente seja egoísta. O diabo quer que a gente seja pessoas más, pessoas que não têm amor. Aleluia. Louvado e glorificado é o teu santo nome, Pai querido, Pai amado. Nos colocamos nessa manhã na palma das tuas mãos, Pai querido, que no nome de Jesus, todos aqueles que se encontram aqui nessa manhã, que possam estar vivendo algum tipo de rejeição, algum tipo de abandono, meu Deus e meu Pai,
A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu primeiro. A tua palavra diz, meu Deus e meu Pai, que nós somos preciosos, a menina dos teus olhos. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos desamparem, o Senhor nos acolherá. Então que nessa manhã, que teus filhos se sintam acolhidos por ti, meu Deus e meu Pai, que nessa manhã, meu Deus e meu Pai, teus filhos possam ter certeza, meu Senhor da glória, que o Senhor é o nosso Deus. Nós não voltaremos mais a ser cativos, não. Nós não voltaremos mais para o Egito, não. O Senhor nos libertou e hoje nós somos livres, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Samuel, na idade avançada, precisou passar por essa situação, por essa experiência, por esse momento, meu Senhor da glória, mas o Senhor trouxe uma palavra de consolo. O Senhor disse para Samuel: Samuel, não fique triste, não se entristeça. Antes deles te rejeitarem, eles rejeitaram a mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos perdoa se nós já te rejeitamos, meu Deus e meu Pai, com algum tipo de atitudes e comportamentos. Meu Deus, o Senhor conhece as tuas ovelhas, como a tua palavra diz, e as tuas ovelhas reconhecem a tua voz. Pai, que a tua voz nessa manhã possa continuar ecoando dentro de nós, para a glória do teu santo nome. Vai falando ao coração dos teus filhos todo sentimento de abandono, todo sentimento de rejeição, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome, todas as inverdades do inferno, do inimigo da nossa alma, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece, meu Senhor da glória, eu te peço, nos sara nessa manhã todo sentimento de abandono, todo sentimento de rejeição, todo sentimento contrário à tua palavra, meu Senhor da glória, joga por terra. Abençoe essa manhã, visita os nossos lares, toma nossa família. Nós vamos continuar em oração pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela. Nós cremos na salvação, nós cremos na libertação, independente da forma que se encontram hoje. Nós cremos na promessa que diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós já tomamos posse dessa promessa, nós guardamos na tábua do nosso coração e nós cremos, meu Deus e meu Pai, que essa promessa se cumprirá na nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome.